meu nome é Manuela Munhoz, eu sou advogada e mestranda em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui hoje a convite do projeto Mulheres no Processo do IBDP para falar um pouco sobre o agravo de instrumento, sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias na vigência do Código de Processo Civil de 2015. O CPC de 2015, ele teve a pretensão de modificar o regime de recorribilidade por agravo, instituindo em seu artigo 1015 um rol pretensamente taxativo das hipóteses em que seria possível a parte interpor esse recurso. Então, a ideia era que apenas as decisões cujos conteúdos estivessem previstos no rol de incisos desse artigo poderiam ser imediatamente recorridas. E, se não fosse o caso, a parte deveria veicular sua pretensão recursal na forma do artigo 1009, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPC, ou seja, na preliminar das suas razões ou contra-razões de apelação. Mas ocorreu que a prática demonstrou que essa pretensa taxatividade do rol, na verdade, ela deixava de fora da recorribilidade por agravo diversas decisões que, na verdade, precisavam ser imediatamente recorridas, em que efetivamente havia um interesse recursal da parte e uma urgência que justificava que se recorresse imediatamente da decisão por agravo. E a partir disso, então, a doutrina passou a discutir qual seria a natureza jurídica desse rol do artigo 1015. Se ele comportaria uma interpretação extensiva ou se ele seria efetivamente taxativo, nenhuma decisão que não versasse sobre as hipóteses lá previstas poderia ser recorrida. E essa discussão ela só veio a efetivamente ser encerrada quando o STJ, afetando 2 recursos especiais, julgou o tema 988. Em um acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, foi definido que o rol do artigo 1015 ele é, na verdade, de taxatividade mitigada. Então, via de regra, ele é taxativo. Para que a decisão seja recorrível, ela precisa estar lá. Seu conteúdo, na verdade, precisa estar expressamente previsto ali no rol do artigo 1015. No entanto, se a parte demonstrasse, em concreto, que, se não analisado naquele momento, o seu recurso pela apelação, pela preliminar de apelação ou pela preliminar de contra-razões, ele se tornaria inútil. Ele praticamente perderia o objeto. Então, o periculum in mora aqui é a inutilidade desse provimento em grau de apelação. Então, isso fez com que esse rol, na verdade, ele fosse de taxatividade mitigada e que as partes pudessem recorrer de decisões interlocutórias se elas conseguissem demonstrar esse requisito específico do periculum in mora. Mas além do artigo 1015 e o seu rol de incisos, o CPC de 2015 também traz no seu parágrafo único outra previsão de recorribilidade por agravo de instrumento. Ele prevê que também cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então aqui a gente tem um outro regime de recorribilidade por agravo, em que o importante não é o conteúdo da decisão, mas sim o procedimento em que ela é proferida. Então, aqui a ratio essiendi dessa norma é completamente outra. A gente tem 2 regimes paralelos de recorribilidade por agravo no Código de Processo Civil de 2015. E para o parágrafo único, diferentemente do que ocorre para o caput, não existe essa pretensão de ser um rol exaustivo. Então, a gente pode pensar em outros procedimentos em que as decisões também serão recorríveis por agravo de instrumento com base aqui no parágrafo único. E o STJ, então, novamente nos deu mais uma interpretação a esse respeito, afetando os recursos que deram origem ao tema 1022. Então, nesses recursos se discutia, na verdade, a recorribilidade por agravo de instrumento de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência, em que a Lei 11.101 de 2005, ela previa algumas hipóteses de recorribilidade por agravo, mas nem todas. E algumas decisões que eram importantes, que eram extremamente invasivas à parte, elas ficavam ali sem ter a possibilidade de recurso. Então, diversos agravos de instrumentos não foram conhecidos com base na taxatividade do rol, e então levaram essa discussão ao STJ. E na decisão de afetação, a ministra Nancy Andrighi, novamente relatora, ela deixa claro que ali não se está tratando de uma hipótese em que seja cabível, que seja aplicável à tese da taxatividade mitigada. Aqui, a hipótese é outra, é sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Então, julgado esse recurso, julgado esse tema 1022, ainda em 2020, decidiu-se que
todas as decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falências, elas são agraváveis de instrumento com base no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Posteriormente, a lei foi modificada, numa lei que veio ali no final de 2015, que foi a lei número 14.112 de 2020, o seu artigo 189 previu a recorribilidade por agravo de todas as decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência. Então, essa discussão ela foi de fato encerrada. Mas o que é interessante notar é que o acórdão proferido no tema 1022, que é um precedente proferido pela Corte, que tem a função de dar a última palavra a respeito da interpretação do direito federal, ele nos dá algumas pistas de como interpretar o parágrafo único. E a sua ratio decidente ela pode ser utilizada para que se entenda pela possibilidade de recursos em decisões proferidas em outros procedimentos especiais. Isso porque lá naquele acórdão foi decidido que haveria necessidade de se recorrer pelo parágrafo único, porque o procedimento em que a decisão interlocutória foi proferida, ou ele tornava impossível que a parte recorresse por apelação, porque não existe a previsão de recurso de apelação para esse procedimento específico, ou porque aguardar o momento da apelação seria demasiadamente oneroso à parte, considerando a característica invasiva dessas decisões e a importância dessas decisões para o procedimento. Então, aqui também o STJ nos dá mais um passo na interpretação do artigo 1015, dessa vez seu parágrafo único, nos dando pistas de como ele deve ser interpretado e construindo uma ratio decidente que ela pode ser transportada para se entender pela recorribilidade por agravo em decisões proferidas em outros procedimentos especiais.